Hoje é a vez do Leão em campo pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense e Sport no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. A Tombense não vive um grande momento, nesse momento na 17ª posição da competição, enquanto o Sport, em caso de vitória, o Sport aumenta ainda mais a vantagem, tanto para o vice-líder Vitória, como também para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento da segundona. Jogo duro por ser fora de casa, mas o retrospecto recente da equipe rubro-negra traz um Leão com vitórias em sequência contra Sampaio Corrêa e Vila Nova. Quem sabe até o Sport conquistando aí um terceiro bom resultado, que também poderia, né, sacramentar a 5ª vitória consecutiva do Sport dentro da competição. Antes de trazer a ficha técnica da partida, a Série B hoje também tem Novo Horizontino e Mirassol. Confronto paulista, Novo Horizontino é o terceiro colocado, o Mirassol tentando ali se aproximar do G4 da Série B. Partida que acontece às 19 horas, o jogo de fundo, como a gente está aqui mencionando, Tombense Sport às 9h30. Eu até conversava agora pela manhã com um torcedor rubro-negro. Que história é essa, Anderson, do Sport, né, contar, quem sabe até com o Luciano Juba só para o jogo de hoje? Existe sim essa possibilidade, logicamente que não é fácil de acontecer, mas a gente explica até para o torcedor que também no Twitter, agora pela manhã, me questionou sobre o número de cartões de Luciano Juba com a camisa rubro-negra. Tá pendurado ou não tá pendurado? Claramente aqui no site do GE, né, que disponibilizam sempre os jogadores pendurados, a questão dos desfalques. Em relação aqui aos pendurados, o nome de Luciano Juba não está, mas Luciano Juba está pendurado. Ele tem 2 cartões amarelos, um na 6ª rodada contra o Ituano e um na 21ª rodada diante do Vila Nova. Então ele está com 2 cartões. Se Luciano Juba toma um cartão amarelo hoje, ele desfalca o Sport na partida diante do Guarani na próxima sexta-feira, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. Ô Anderson, e se ele toma um cartão amarelo e depois é expulso? O que é que acontece? Luciano Juba, ele cumpriria 2 jogos de punição e não vestiria mais a camisa do Sport. Até porque ele jogaria hoje contra a Tombense, cumpriria um cartão diante da equipe do Guarani e no jogo contra o Ituano no dia 25, seria o que seria, né, previamente a última partida dele com a camisa do Sport na ilha, né, diante de seu torcedor, até uma despedida que o Sport provavelmente deve promover, caso isso venha a acontecer. Não aconteceria, até porque ele cumpriria o vermelho e cumpriria os 3 cartões. Então hoje pode ser o último jogo de Luciano Juba, até porque no compromisso do Sport diante do Botafogo de São Paulo no dia 3 de setembro, Luciano Juba já não tem mais contrato com o Leão e deve ser jogador do Sport Clube Bahia. Então, na iminência, né, de quem sabe perder Luciano Juba para os próximos compromissos. O Roberto Rosales, lateral venezuelano, a gente até viu imagens ontem do treinamento, né, do Sport, o último que aconteceu em Juiz de Fora, e o Sport, ele acabou publicando a foto do venezuelano, que foi colocado à disposição, está na lista de relacionados, e a expectativa é que no mínimo apareça entre os reservas, até porque faz um certo tempo, desde maio, que Rosales não atua com a camisa do AEK Larnaca, né, que foi seu último clube lá no Chipre. Então ficou aí um hiato de praticamente 3 meses sem atuar oficialmente, e até mesmo para não estourar o jogador, a expectativa é que o Sport possa começar com o atleta no banco de reservas. Em relação a Peglow, também é uma outra opção, um jogador que cumpriu sua suspensão lá no futebol da Ucrânia. Até o próprio STJD notificou o Sport de que o atleta viria com 8 partidas de punição, e a última foi na rodada passada, quando o Sport bateu o Novo Horizontino, e agora diante da Tombense ele tem, né, a possibilidade de servir a equipe, né? O técnico Anderson Moreira comemorou bastante, mais uma opção para o ataque da equipe rubro-negra. E eu até há pouco publiquei a lista de jogadores pendurados do Sport e outros atletas que também estão com cartões. Dá uma conferida lá no Twitter do Anderson Batista, e entre os pendurados são 5. O Sport tem hoje 2 atletas que não estão à disposição, que estão pendurados, Filipinho e Igor Cariús. Ronaldo Henrique também está pendurado com 2 cartões. O zagueiro Alisson Cassiano, que é uma opção no banco, e o Luciano Juba, como a gente mencionou há pouco.
Vamos à ficha técnica da partida. A Tombense, né, do técnico João Bursi, ex-Vitória, não vai contar hoje com o Jaderson, aquele mesmo que atuou pelo Sport na temporada passada, e tem algumas alterações em relação à rodada anterior. Provável equipe da Tombense com Felipe Garcia, aquele mesmo ex-náutico no gol, Kevin, Augusto, Luiz Felipe e o experiente Egídio no lado esquerdo, João Pedro, Bruno Silva e Matheus Friso. É praticamente uma equipe da Tombense com 3 volantes, embora muitos considerem que Matheus Friso seja um meia armador. Alexandre Jesus, Cleiton e Fernandão. Provável time mineiro para o jogo desta noite. O Sport do técnico Enderson Moreira com um problema nas laterais. A gente já havia mencionado aqui ao longo da semana que o Sport não teria Felipinho e não teria Eduardo, e ainda não conta com a opção de Diego Souza, que é aguardado para a partida diante do Ituano no próximo dia 25. O site do GE traz Roberto Rosales como titular, mas eu particularmente não acredito muito nessa titularidade, e caso venha a ser titular, apenas por um tempo. Fisicamente ainda não está nas devidas condições. Caso Roberto Rosales não seja titular, 2 opções: Chico, zagueiro, pode fazer o lado esquerdo, e Vitor Gabriel, garoto da base, que até a gente mencionava, né? Nos últimos 9 jogos pelo Pernambucano Sub-20, 5 gols, tem aparecido bem, é um lateral com características ofensivas, mas não me agrada muito a entrada de Vitor Gabriel, até por características de Everton na direita. Provável time do Sport: Renan, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Chico, ou Roberto Rosales, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz, Luciano Juba, Edinho ou Facundo Labandeira e Wagner Love. Deve ser o provável time rubro-negro para o jogo desta noite. A arbitragem é de Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, Danilo Ricardo Simão Manes e Nailton Júnior de Souza Oliveira são os assistentes, um de São Paulo e o outro do Ceará, respectivamente, todos da FIFA. E no VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, é quem será o responsável pelo uso da tecnologia no Soares de Azevedo.